Perashá Lech Lechá. Essa Perashá, começamos a história de Abraão, nosso primeiro patriarca. Abraão, ele foi ordenado pelo Eterno a sair da sua terra, onde ele nasceu, da casa dos pais dele, e ir para uma terra que Deus indicaria para ele. Então, Lech Lechá, ou seja, vai para ti. E assim o Abraão saiu. Mas quando Abraão saiu ele e também saiu o pai dele junto com ele, além dos irmãos. E o pai acabou ficando no meio do caminho, num lugar chamado Harã. E de lá o Abraão continuou até a terra de Canaã. Pode entender aqui algumas pequenas coisas. De onde teria vindo? De Ur Kasdim. A gente traduz geralmente como Ur da Caldeia. Tá, que cidade de Ur é essa? Existe uma cidade de Ur famosa na antiga Suméria. E a Suméria ficaria no sul do que nós chamamos de Mesopotâmia. Então, pergunta é, o Abraão saiu de lá? Abraão seria então um sumério? Se ele fosse um sumério, ele não era bem um semita. Então a pergunta é, qual cidade Ur é conhecida? É que a Torá fala Ur Kasdim. O que é Kasdim? Kasdim vem da palavra traduzida como caldeia. Tá, mas a caldeia, que ela é mencionada lá no livro de Daniel, já se referia a uma outra tribo que tinha tomado conta da antiga Babilônia, já no outro período. Mas o do Abraão aqui, Ur-Kasdim, Kasdim aqui tem dois epônimos, ou seja, dois personagens que pode ter derivado deles esse país, esse lugar. Um é chamado de Kesed. Kesed era um parente de Abraão, da família dele, que é mencionado lá como filho de Nahor e Milcá. E o outro é um filho de Shem, lá no capítulo 10 de Gênesis, onde se dá ali todas as gerações de Noé e seus filhos, seus netos, bisnetos. Então, o neto de Noé, chamado Arpachshad. Esse Arpachshad seria o sufixo das três letras, Kaf, Sin e Dalet, que é o mesmo raiz da palavra Kasdim. Então, isso indicaria que seria originário desse Kasdim. E essa cidade não estaria no sul da Babilônia, e sim ao norte, de onde hoje é a Mesopotâmia. Então, isso faz mais sentido com o caminho que Abraão tomou. Então, ele saiu de Ur-Kasdim, que não era tão longe de Harã. Lá ele permaneceu um tempo em Harã, o pai dele ficou lá, e os outros parentes também, e o Abraão desceu de lá com a mulher dele e o sobrinho dele, Lot, filho do irmão dele que tinha morrido, que era o Harã. Então, eles desceram aí para Canaã. Bom, então vamos antecipar algumas coisas aqui. Quando Abraão sai, está escrito que o Abraão era casado com Sara, chamada de Sarai. O que é Sarai em hebraico? Sarai quer dizer minha princesa. Está no nível individual. E o nome dele era Abram, e não Abraham. Qual seria um nome parecido com Abram dentro da Torá? Quem seria um outro personagem bíblico que teria esse mesmo nome de Abram? Bom, existe um com esse mesmo nome com a de Abram. Lembra aqueles dois personagens que tomaram lá no Egito e que saíram com Moshe Rabbeinu, junto com o povo, e que depois naquela revolta de Korah, também eles participaram ativamente dessa revolta. Aí chama de Datan e Abiram. Abiram é o mesmo nome, Abram. Abiram vem com o iodo no meio e Abram vem sem o iodo. É igual o nome do filho do rei Davi,
Abshalom, ou então Abishalom, com iodo no meio. Então, essas pequenas diferenças, elas ocorrem dentro da Torá. Então, Abrão saiu com Sarai. E quem seria o pai de Sarai? Bom, aqui, nessa parte do texto, aqui no começo, não diz. Não diz. Tinha um comentário rabínico que, quando é falado aí no capítulo 11, que se diz que Abraão pegou a sua mulher, Nahor também pegou a sua mulher, que era Milcá, e que Nahor, Haran, era pai de Milcá e pai de Iscá. Então vamos dizer que essa Iscá é a mesma Sara. Por que é dito isso? O que é o nome Sara? Acabei de falar, Sara é minha princesa. Então Sara quer dizer princesa. E o que é o nome Iscá? Iscá é o que nós chamamos de Jéssica em português. Iscá representa a palavra Nessirá, que também quer dizer princesa. Então daí o comentário talmúdico, que não é o único, é um dos comentários, que essa Iscá seria a mesma Sara, e portanto ela seria então sobrinha de Abraão. Isso vai importar para nós mais adiante na história de Abraão, que vai dizer, ela é minha irmã. Lembra essa outra história? Então, Abraão sai então da sua terra, chega até em Harã, daí ele continua, e quando ele chega na terra de Canaã, o texto diz que Abraão estava com 75 anos. 75 anos. Aí ele recebe uma promessa do Eterno, que a sua geração, a sua descendência, iria tomar conta dessas terras, mas ela seria escrava numa terra não a deles. E lá serviríamos por 400 anos. Então a pergunta é, quanto tempo a gente ficou numa terra que não era nossa, no caso o Egito, e quanto tempo a gente permaneceu lá? Bom, o texto lá em Êxodos vai dizer o quê? Que nós ficamos no Egito quanto tempo? 430 anos. Tá, mas aqui tem um problema. Como assim 430 anos? Não dá a descendência de Jacó, Levi, que desceram ao Egito. Levi teve um filho chamado Querhat. Querhat teve um filho chamado Amram. E Amram é o pai de Moshe. Então, se a gente contar a idade de Levi, a idade de Querhat e a idade de Amram, não vai dar 430 anos. Então, dentro desses 430 anos, na verdade, será a metade disso, 215 anos. 215 anos. Bom, dessa maneira, a gente vai entender, então, desde quando começa essa contagem, desse pacto que Deus fez com Abraão, e que disse textualmente, a tua descendência será escrava numa terra, não a deles, por 400 anos. Então, isso se dá desde o nascimento de Isaac, já que Isaac representa a descendência de Abraão. Pelo caminho de Isaac, que teria realmente essa descendência escrava no Egito. Como aconteceu? Já que os outros filhos de Abraão, caso Ismael, Zimran, Midian, Isbaca, Shua, são os outros filhos de Abraão, nunca desceram ao Egito para ser escravo lá. Só a descendência de Isaac através de Jacó e seus 12 filhos. Então, o Abraão, quando ele sai de Ur da Caldeia, Ur Kasdim, ele estava com 70 anos. E ele chega em Harã, e de lá ele desce a terra de Canaã e chega com 75 anos. E aí ele recebe essa promessa de Deus. Isso se cumpre a partir de Isaac. Então, quando a gente sai do Egito, aí tem os 430 anos. São os 400 anos desde o nascimento de Isaac e mais de 30 anos antes, desde que Abraão saiu de Ur Kasdim. Então, foram 430 anos que a gente era nômade, que a gente era estrangeiro, Abraão se tornou numa terra que não pertenceria a nós. Então, quando a gente volta do Egito
e a gente passa pelo deserto, 40 anos, e a gente chega na terra de Israel, aí sim que a gente vai conquistar a terra de Israel. Então, durante a permanência dos nossos patriarcas, a gente era tido lá como estrangeiro. Tanto que Abraão teve que comprar terras para enterrar os seus mortos. Assim aconteceu com Isaac, assim aconteceu também com Jacó. Bom, Abraão chega, como Deus tinha ordenado para ele, na terra de Canaã. Aí surgiu a primeira dificuldade. Houve fome na terra de Israel. Com essa fome na terra de Israel, o que o Abraão fez? Ele desce ao Egito. Então aqui tem duas visões. Será que o Abraão desconsiderou a promessa feita por Deus, que Deus daria essa terra para ele? E na primeira dificuldade ele saiu? Essa é uma ideia. Outra ideia diz não. Demonstra que apesar de a gente receber promessas divinas, tu tens que perceber o teu mundo material que você vive e as tuas realidades. Então esse é um ensino mais profundo ainda. Não é que Abraão iria abandonar a terra de Israel, mas momentaneamente estava difícil a permanência dele lá. Ele acabou então descendo ao Egito. Ao chegar no Egito, eis que a Sara, a mulher de Abraão, era muito linda, assim diz o texto. Então ele, com medo que os egípcios matassem ele, e dá a mulher para o faraó. Que ele disse: não, ela é minha irmã, diz que tu é minha irmã. E assim, ela é minha irmã. Aí levaram os servos do faraó, tá vendo? Uma mulher bonita aqui, o irmão dela tá aí. Aí o faraó pegou, como se fosse para ser a mulher dele, e deu vários presentes para o Abraão. O que aconteceu? Deus castigou o faraó com a doença de lepra. Ele disse: não toca nessa mulher, porque ela é uma mulher de profeta. Aí o faraó vai, depois reclama para Abraão: por que tu me enganaste? Ele disse: não, pensei que não tivesse aqui nessa terra o temor dos céus, de Deus, vocês me matassem. Tá bom, aí o Abraão sai do Egito rico, com a mulher dele, logicamente. Ele volta para a terra de Israel. O Lot, que era o sobrinho, tinha acompanhado Abraão também nessa descida ao Egito. Todos eles voltam com muito gado, muitas coisas. Quando chega na terra de Israel, eis que a terra ficou pequena para o número de produtos e de coisas que cada um tinha. Então, eles se separaram. Abraão disse para o seu sobrinho: escolhe a terra, pode tu escolher. E eles: eu vou para o outro lado. E aí o Lot então viu uma terra que era bastante fértil, que era a terra onde hoje fica o Mar Salgado, Yamamela, que em português é chamado de Mar Morto. Então lá ficavam aquelas 5 cidades, como Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim. Eles vão ficar aqui. E ficou lá. Então Abraão ficou separado de Lot. Aí acontece um episódio semelhante ao episódio de Abraão lá no Egito. Abraão fica numa cidade que pertencia aos filisteus, Filistim. Da mesma maneira, Abimeleque, que era rei dos Filistim, perguntou: quem é ela? Você é minha irmã. Aí ele a toma como a mulher dele. Aí o Eterno vem em sonho para o Abimeleque e diz: não mexe nessa mulher, que ela é a mulher de profeta. E o Abimeleque diz: não, eu a tomei com meu coração limpo. Ele quem me disse que era irmã dele, mas está aqui. Então ele vai e entrega de volta a Sara para Abraão. E diz: por que tu fizeste isso? Aí ele dá a mesma resposta: temia que não tivesse aqui o temor a Deus e me matasse por causa dela. E na verdade, ela é minha meia-irmã, filha do meu pai, mas não filha da minha mãe. Filha da minha mãe. Bom, aí vem uma pergunta: por que o faraó foi castigado nessa história? E aqui o Abimeleque não foi castigado.
Deus veio e protegeu, digamos assim, o Abimeleque, que não cometesse um pecado. O Abimeleque não sabia. E por que com o faraó foi diferente? Então aqui que tem uma explicação que vai dizer o seguinte: quando Abraão disse, ou dizia, ela é minha irmã, para muitos povos, isso correspondia exatamente a quê? Que era a mulher dele. Por exemplo, os faraós do Egito se casavam com quem? Com suas irmãs, às vezes com suas filhas, para manter sempre o reinado tudo dentro. Então, quando a gente lê, por exemplo, Shira Shirim, que é o Cântico dos Cânticos, lá é usada a expressão Rayati, quer dizer minha esposa, Ahoti, minha irmã, Tamati, aquela que está sempre comigo. Então é utilizada essa expressão Ahoti no sentido de ser a esposa. Então o faraó sabia disso. O faraó tinha consertado a irmã dele, a mulher dele. Mas o faraó deu uma de esperto. Ela é tua irmã. Então eu vou tomar ela como minha esposa. É tua irmã. Por isso Deus veio e castigou ele. E é escrito no texto que o faraó foi castigado al-devar sarai, que a gente pode traduzir literalmente sobre, sobre. O que é devar em hebraico? Devar é o singular de devarim. O que é devarim? Ele, hadevarim, ashediber, Moshe, são as palavras. Então, sobre a palavra de Sara. Na hora ela tinha dito para o faraó: tu não está vendo que eu sou a mulher dele? Aí o faraó quis dar como falei, uma desperto. Foi aí que ele ficou, então, está escrito, vai nagar. Ela vai nagar, e ele foi ficando leproso. Mas aqui também é um jogo de palavra. Que a palavra tocar em hebraico é nogueia. Se escreve da mesma maneira. Nun, gimel, ain. Então, como ele quis tocar na Sara, ele foi castigado com a troca desse verbo e foi virando, então, uma lepra. Já o outro Abimeleque, realmente ele fez aquilo, quando ele disse, Betum levavi, com o coração dele puro. E aí, então, o Abraão rezou por Abimeleque, e assim foi aberto o ventre, digamos assim, das mulheres que pertenciam a Abimeleque, e Abimeleque teve, então, vários filhos. E o Abraão também, então, ficou com muita riqueza. Bom, daí, vamos ter a história do Berit Milá. Berit Milá. Deus ordena, então, a Abraão que Abraão fizesse uma circuncisão, fizesse um pacto com ele. E esse pacto ia envolver justamente uma situação, se hoje em dia ainda é perigosa, imagina aquilo no passado, como aquilo seria feito. Então é um pacto que exige muita coragem de cada um. Imagino uma pessoa de 40 anos, por exemplo, ele quer ser Yehudi, um judeu. Tem que fazer o Berit Milá. Então, aí não é tão fácil você chegar e vai na boa, vou lá no médico, pago para ele. E muitos desistem por causa dessa situação, que tem medo de fazer o Berit Milá. Então, Abraão fez, na época dele, com 99 anos. Fez também no Ismael, que já tinha nascido. Ismael tinha 12 para 13 anos. E no ano seguinte, quando Sara engravidou e teve o filho, o Isaac, aí ele fez o Brit Milá de Isaac no 8º dia. Então a gente está vendo que na mudança de nome que o Abraão teve, de Abram para Abraham, e de Sarai para Sara, eles foram abençoados com um filho. Pergunta, como assim? Bom, aqui a gente vai entender uma mitzvah muito grande e muito importante. Qual é a mitzvah? Bom, a gente sabe que a primeira bênção que o Adão recebeu foi que ele não estivesse só. E a Torá escreve lá, portanto, o homem deve abandonar
seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e será uma só carne. Então, quando acontece de a gente ser realmente uma só carne, o homem e a mulher, e o que acontece entre nós? Bora ver esses nomes em hebraico. Como é homem em hebraico? Ish. E como é mulher? Bom, então aqui a gente vai perceber o seguinte: o que tem em comum nessas letras das duas palavras, entre elas? Ish, a gente tem Aleph, Yod, Shin. Isha, a gente tem Aleph, Shin, He. Então, o que tem em comum são duas letras, Aleph e Shin. Então, o que é Aleph, Shin em hebraico? Esh. O que é Esh? Fogo. Então, entre o homem e uma mulher tem o quê? Fogo. Tá certo? Fogo da paixão, fogo do desejo, fogo. Mas isso por si só mantém um casamento? Não, muitas vezes não. Então, o que está faltando aqui para ter realmente uma bênção nesse casal? As letras diferentes. Na palavra Ish, você tem o Yod, que não tem na palavra Ishá. E na palavra Ishá tem a letra Re, que não tem na palavra Ish. O que formou as duas letras? Yod, Re. Yah. O que é Yah? O nome do Eterno. Então, quando você tem a presença do Eterno nesse casal, aí justamente você tem a bênção de Deus. A gente não pode ter só o fogo, que é só uma parte, mas a parte que mantém realmente as nossas bênçãos é o Yod e Re. Agora, bora voltar para Abraão e Sara. Abraão e Sarai. O que Deus fez? Aqui o que Deus fez, Abraão Deus tirou de Sarai o Yod. Quanto vale Yod em hebraico, lembram? Vale 10. Então o que Deus fez? Tirou esse Yod de Sara. No lugar, ele botou um Re. Em Abraão, que não tinha um Re, botou um outro Re. Então aqui ficou justamente Abraão, com o Re dentro, e de Sarai ficou Sara, com outro Re. Então, nessa mudança de nome, que o Abraão e a Sara foram abençoados, para que tivesse uma descendência. Já que aqui foi colocado como se fosse a presença da letra Re, tanto num nome, e Re também na outra. E aqui daria, então, se Re e Re vale 10, e 10 são o quê? O conjunto de palavras que Deus falou quando criou o mundo. 10 representa também o quê? As 10 sefirot. O que são as 10 sefirot? O equilíbrio do lado direito com o lado esquerdo. O lado direito representa o masculino e o lado esquerdo representa o feminino. Quando há esse equilíbrio, agora vai ter aqui uma descendência feliz. Então, com isso que Sara e Abraão foram abençoados e tiveram um filho, no caso, Yitzhak. Bom, e aqui o que aconteceu? Com esse nascimento, ou melhor, isso iria acontecer, que a gente falou na pregação da semana seguinte. Mas antes desse nascimento, o Abraão pensava: eu não vou ter filhos. Já estou chegando aqui aos 100 anos, a Sara está chegando a 90 anos e nada de filhos. E nem a Sara acreditava também. Foi aí que a Sara, ela mesma, cedeu a concubina, que era uma semi-serva, mais ou menos assim. E o filho que nascesse ia pertencer a Sara. Seria filho de Abraão e Sara. Quando a Agar ficou realmente grávida, ela se achou superior a Sara. E isso enfureceu muito a Sara. Ela disse: eu não estou suportando mais essa mulher aqui. Então é aí que nasce, já nessa má fase, o Ismael. E a Sara manda expulsar Agar e Ismael da casa deles.
E Abraão, um bom marido, foi, a Sara mandou, mesmo que ele não estivesse gostando, foi expulsou Hagar e Ismael. Então eles desceram de Beersheba, que é ao sul de Israel, do Negev, e ela caminhou pelo deserto do Negev. E lá ela chegou até onde tinha um pequeno poço, uma água. E lá ela então teve uma visão. Ela viu o anjo e disse: por que tu está aqui, Hagar? Ela disse: estou fugindo da minha dona, minha patroa, a Sara. Bom, aí o anjo fala com ela e diz: não, volta para casa da tua patroa, se submete ao, digamos, ao comando dela, porque esse teu filho também vai ser uma grande nação. Ser uma grande nação. E o nome dele é Ismael, é que Deus também está ouvindo o clamor dele. Então é aí que a Agar volta e submete, lá vai nascer o Ismael. E o Abraão faz também a circuncisão do Ismael, como eu falei, aos 13 anos. Bem, Agar era uma egípcia. E a pergunta é, então, o Ismael, ele é uma mistura do quê? De Abraão, que era sebita, e da mãe dele, que era egípcia. Quais são os povos que surgiram de Ismael? A Torá relata mais adiante. E a gente conhece esses povos como árabes, ou então arabim em hebraico. E de onde vem esse termo, árabes? Bom, o hebraico vai dizer para nós. Arav é do verbo learev. O que é learev em hebraico? Misturar. Então são misturados. De quem? Abraão, que era semita, com Agar, que era egípcia, ou seja, camita. Da mesma maneira, esse nome Arav, não tem no arbítrio, que a gente faz o arbítrio na oração da noite, a gente fala Ma'ariv Aravim. Esse Aravim não é árabes, a tradução. Aravim quer dizer aqui das noites. O que tem a ver noite com árabe. Que a noite, da mesma maneira, a primeira parte dela, ela está começando a escurecer, fica uma mistura do dia com a noite. Daí a palavra Erev. Da mesma maneira, a palavra Orev. Orev é o corvo. Mas o corvo também não é totalmente negro. Ele é meio misturado. Orev. Da mesma maneira, o mercador em hebraico. O que é o mercador? O mercador é aquele que dá a palavra dele e a palavra do outro. E aquilo se mistura. É a confiança. Não se pode perder a confiança. Daí a palavra, então, Orev. E tem a palavra também fiador. Como é fiador em hebraico? Arev. E está dando em cima daquela outra, da confiança do outro. Se o outro não pagar, eu vou pagar. Então daqui a gente vai agora resolver um outro problema. Lembra aquela história do profeta Elias? Ele teria sido alimentado pelos corvos. Nessa passagem lá do profeta Elias. Na verdade, não é corvo ali. Ali são os mercadores da palavra Orev. Orev quer dizer mercador. Essa é a palavra utilizada no profeta Ezequiel, no sentido de mercador. Ah, mas tem outra palavra mercador no hebraico? Também tem. A palavra soher. E a pergunta é, então, por que o profeta ali, no caso, no livro dos reis, não usa outra palavra? Vai usar a palavra Orev para dar essa confusão? Não é para isso. Orev quer dizer realmente mercador. Mas por que a Torá utilizou essa palavra no sentido aqui do profeta Elias? Porque os Orevim, no caso, não traduzindo como mercador, e sim traduzindo como corvo, lá no Salmo 147, lá é dito que Deus que alimenta os filhotes dos corvos. Por quê? Porque o pai e a mãe de um filhote de corvo e não é alimentado pelo próprio pai e a mãe. Ele fica lá como se fosse na sorte.
Então, o alimento, quando chega, é como se fosse o próprio Deus que estivesse dando para ele. Então, o que está sendo dito lá? Para o profeta Elias perceber que aquela ausência de chuva que ele tinha dito pela questão do povo de Israel, não vai ter mais chuva aqui. Se passou um bom tempo que não tivesse chuva na terra de Israel. Então Deus mostrou para ele, ó, Oreve, assim como os filhotes dos porcos eu alimento para ter a misericórdia, também tem a misericórdia, ele deixa voltar a chuva para a terra de Israel. Então assim aconteceu. Então, na história de Abraão, na história de Sara, nós temos aqui justamente o que seria a bênção para que os dois recebessem a questão de um filho. Agar, uma concubina. O que é concubina em hebraico? Chama-se pilegues. Pilegues é concubina. Tá, mas a pilegues, essa palavra quer dizer o que em hebraico? Pilegues. Pilegues é duas palavras. Peleg. Peleg quer dizer metade. E a palavra Ishá, mulher. Mulher pela metade. Ou seja, era uma mulher que não tinha muitos direitos. Então, esse é o sentido da palavra concubina. É uma mulher que não tem muitos direitos. Ela está e está submissa, digamos assim, à questão lá do patrão e da patroa dela. É o que a gente vê, por exemplo, no caso de Rachel e Leia, que também tinham suas concubinas. Os filhos que nascessem iam pertencer às suas patroas, ou a Leia ou a Rachel. Então, esse é o início do povo de Israel. O Abraão saiu da sua parentela, ele era dos Casdim, isso pertencia aos povos arameus. Arameus são povos semitas. Isso lá mais adiante, lá em Devarim, quando a gente vai fazer uma oferta ao Eterno de levar os produtos da terra, a gente diz lá, Arami Oved Avi. Ou seja, um arameu desgarrado era o meu pai. Ou seja, o Abraão, quando saiu da terra dele natural, ele passou a ser alguém que estava pelo mundo, mas ele é de origem arameia. E aí, quando ele manda, por exemplo, vai ver que mais adiante, o mordomo dele, Eliezer, procurar uma mulher para o Isaac, ele manda, vai na minha parentela, lá na terra de Aram. Bom, para a gente terminar o nosso comentário, lá no capítulo 14, tem um episódio que muda um pouco o foco do Abraão. Talvez episódio. Os que moravam, onde era chamado de Mesopotâmia, que era Babilônia, e outros povos dali, fizeram um grande exército e conquistaram, entre outras terras, a terra de Canaã também. Terra de Canaã também. Então, esses povos ficaram submetidos por 12 anos. No 13º ano, eles se revoltaram. E no 14º ano, lá os que estavam na Mesopotâmia vieram, então bora abafar essa revolta aqui. E conquistaram novamente esses daqui. E destruíram Sodoma, Gomorra e tudo mais. E levaram cativos. Entre eles estava o sobrinho de Abraão, Lot, que morava em Sodoma. Aí o Abraão foi avisado a levar o seu sobrinho, não sei o que, tudo mais. O Abraão reuniu, junto com seu servo, com seu mordomo Eliezer, e reuniu 318 pessoas. E foi atrás daquele exército, daqueles que moravam na Mesopotâmia, em emboscadas, foi vencendo e conseguiu trazer as várias coisas que eles tinham tirado lá daquelas cidades, e também, logicamente, o seu sobrinho Lot, e trouxe de volta. Quando o Abraão estava voltando, eis que o rei de Sodoma vai sair ao encontro de Abraão. E onde se encontram? No lugar chamado Shalem. Shalem. E lá o rei de Shalem, chamado Malquisedec, vai e recebe o Abraão, e logicamente também deve estar lá o próprio rei de Sodoma. O que Abraão faz? Abraão entrega um dízimo, uma 10ª parte de tudo que ele trouxe e dá para o Malquisedec. E o Malquisedec oferece pão e vinho. Pão e vinho.
E aí abençoou Abraão. Abençoou Abraão. Quando o rei de Sodoma está vendo isso, disse: não, eu também não quero nada. Quero nada. Me dá só as pessoas que faziam parte do povo dele. É quando Abraão responde: não, eu não quero nada do que é teu. Não quero nem um fio de sapato do que é teu. E assim entrega para o rei de Sodoma tudo que pertencia ao povo de Sodoma. E aqui a pergunta é: quem é Malquisedec? Quem é Malquisedec? E que cidade é essa de Shanem? Bom, Malquisedec, a gente vai ver mais adiante no livro de Josué e Joshua, que quando Joshua está conquistando a terra de Israel, alguns reis também se levantam contra Joshua. Entre eles está o rei de Jerusalém, ou seja, Jerusalém. Como é chamado esse rei na época de Joshua? Adonitsedec. Adonitsedec. Daqui a gente vai entender então que Malquisedec, Adonitsedec, eram os nomes que eram utilizados pelos reis desta cidade, Shalem ou Jerusalém, então Jerusalém. Assim como também Abimelech, que a gente vê como rei dos filisteus, tanto na época de Abraão, depois na época de Isaac, acontece um episódio parecido com a história de Abraão, também um rei no mesmo nome, Abimelech. Então, todo rei dos filisteus era chamado de Abimelech. Assim como também na história dos reis de Amaleque, lá naquela profecia que Bilam, ele fala de Agag, rei dos Amalequitas. E depois, numa história lá mais adiante, na época do rei Saul, com o profeta Samuel, a gente vê novamente ali o rei Amalequita, como era chamado, Agag. Então, Agag não é o nome dele, Agag é tipo um título. Da mesma maneira que Faraó não é o nome do faraó, é o título do rei do Egito. Dentro de Israel, ficou também como se Davi representasse o título de rei de Israel. A casa de Davi, assim é chamada. Então, Malquisedec representa esse chefe. Só que esse Malquisedec, na época de Abraão, ele era um temente ao Altíssimo, ao Deus Altíssimo. Então, quem é esse rei? Então, segundo o comentário rabínico, esse rei ele era Melech Shalem. Como começa a palavra Melech? A letra Mem. E a palavra Shalem, Shin. Que nome forma aqui? Shin Mem, Shem. Quem é Shem? Aquele que era filho de Noé. Então, quando Deus ordena a Abraão que ele fosse para uma terra específica, essa terra pertencia a quem? Aos semitas. E Canaã estava dominando lá. E o Canaã era descendente de quem? De Ham, como a gente viu na semana passada. Então Deus disse: vai que essa terra pertence ao teu povo. E foi dito a Abraão como seria a fronteira da terra dele, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Imaginem vocês o que representa essa terra. Ela vai onde é o Egito, o rio Nilo mais ou menos, pega toda a península do Sinai, todo o Negev, pega toda a terra de Israel, pega o Líbano, pega a Síria de hoje, pega a Jordânia, a gente chega até o Iraque. Então, essa é a terra de Israel, que é a terra prometida a Abraão. E de Abraão passa para o seu sucessor, que a descendência dele vai através de quem? De Isaac. Isaac. Então, daqui que a gente vê a importância dessa linhagem de Abraão. Então, Abraão ele teve o mérito pela circuncisão de receber realmente esse contato com o Eterno. Tem uma passagem lá em Devarim que diz assim, é perguntado mais ou menos assim, como é que a gente vai saber as leis da Torá? Então escreve lá o Mialelano Rachamaima, quem poderá subir aos céus para trazer para nós
Então, mi alelano hashamaima, quem vai subir aos céus, que ó, mi começa com mem, ya ale é yod, lano, lamed, hashamaim, re. Que palavra deu? Milá. Aquele que tem milá, aquele que tem Berit Milá. Então, isso para Abraão, quando ele teve o Berit Milá, aí ele teve a bênção de ter a descendência dele, a bênção para receber realmente todas as promessas que o Eterno lhe havia dito. Então, essa perashá de Lech Lechá nos indica que muitas vezes você é obrigado a sair do lugar que você mora, abandonar tudo aquilo que você conhece, para você realmente servir ao Eterno. Trazendo nossos dias. Ora, a gente vive num país, num lugar, que tem outras religiões que são, digamos assim, mais fortes do que a nossa. Costumes, a gente vê coisas, tudo que passa na televisão, tudo que passa aqui, tudo envolve outras religiões. E a pergunta, como é que eu vou ensinar isso para o meu filho, a coisa certa? E não deixar que ele receba essas influências do mundo de fora. Então, isso que é ensinado nessa perashá. Lech Lechá. Não te deixe influenciar, nem pelos teus parentes, com as coisas que não são certas para fazer um serviço ao Eterno verdadeiro. Ora, a gente sabe que existem muitas religiões que querem tirar a legitimidade do povo de Israel. Por exemplo, o Israel de hoje tem nada a ver com o Israel do passado. Não são os mesmos. Aí a resposta é muito clara. Se não são os mesmos, por que eles morrem por serem israelitas? Então não são os mesmos. Por que estão matando eles? Então daqui a gente percebe que realmente tudo aquilo que Deus deixou escrito na sua lei, na sua Torá, se cumpre até hoje. Nós que somos todos tementes ao Eterno, nós somos fruto dessas promessas. E compete a nós manter fielmente essa palavra de Deus, manter fielmente todos os mitzvot, mandamentos do Eterno, que com certeza sempre as suas bênçãos pairarão sobre nós. Então que todos possam receber a bênção de Deus, digamos todos, amém.